Pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo aqui sobre o niilismo. Eu tô passando a fazer vídeos assim, videolog ao estilo YouTube raiz, né? Que não tinha vinheta de apresentação, não tinha edição, até porque o meu computador parou, né? Queria trocar uma ideia aqui sobre o niilismo, né? Eu só uso essa palavra por ser uma palavra que facilita, né, a explicação da ideia, não pela origem dela, etimologia, ou seja o que for. Nós vivemos numa época que a ciência vem se desenvolvendo paulatinamente, né, em passos largos, e enquanto o ser humano encontra em si, né, no prazer, o único sentido da vida, né? Mas por que isso? Por que a gente vê isso? Muitos religiosos não entendem isso, até porque, do ponto de vista racional, vamos dizer assim, por um lado, porque a crença religiosa precisa de um pouco simplesmente de esperança, né? Então, para ter esperanças, a pessoa acaba criando ferramentas. É assim que é o ponto de vista cientificista, por um lado. Eu me digo natureza porque eu ainda consigo ver poesia nisso tudo, né? O cientificista tende a não ver poesia. E geralmente, né? Com raras e honrosas exceções. Então, o ser humano, basicamente, se a gente vê de um ponto de vista, a gente é uma máquina biológica. Não diferente de uma... Não estou dizendo que a gente é programado como uma máquina, ou construído como uma máquina, porque os criacionistas já vão chegar e falar assim, então a gente foi criado por alguém, a gente foi programado por alguém. Não se sabe, não se pode afirmar. Até onde a gente sabe, a gente é fruto de interações, né, elétricas, energéticas, vamos dizer assim, no universo, né? Atrações de partículas, repulsão de partículas, interação de compostos, atômicos, né, de outras partículas conhecidas, partículas desconhecidas. Nesse desconhecido eu coloco um pouco da minha esperança de que existe muita coisa que a gente não conhece e talvez as coisas se expliquem de outra forma mais do que a gente enxerga hoje, né? Porque com base no que a gente tem hoje de informações, realmente parece que o ser humano é uma máquina. É uma máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu estava vendo uns vídeos, né, me foi sugerido no YouTube, e eu achei interessante porque eu sempre achei legal o esporte, as pessoas conhecerem o corpo, saberem usar o corpo, só por questões de autoconhecimento, né? Nada demais. Mas sempre há aqueles que levam ao extremo e giram em torno daquilo, a vida, né? Ou interpretam de outra forma. Mas tinha um vídeo de um médico que ele também é ligado ao fisiculturismo específico, né? E ele dá bastante informações científicas para explicar como funcionam as coisas, a química no corpo, a parte mecânica, e é interessante. Eu estava vendo. E depois disso, o YouTube começou, com a inteligência artificial, os algoritmos, indicar o que eu deveria ver, né? E dentro disso eu vi um cara, competidor, né, de fisiculturismo, e o cara ficando meses, anos, treinando, forçando para ficar enorme, gigantesco, passar o nível do natural humano, né? Tomando químicas, injetando testosterona, outras coisas, tomando mais creatina que o corpo tem, super alimentação. No final das contas, o cara gastava mais com toda a preparação dele do que o próprio prêmio, muito mais do que o próprio prêmio que ele ganhava. Aí eu fico imaginando o quão é tolo isso. Aquilo que ele fez foi só para um prazer de realização pessoal, que no final das contas não faz sentido nenhum. Não tem um sentido prático, é só ele sentir, eu consegui chegar lá. Para quê? No final das contas, o prêmio é menor do que todo esforço. E se ele parar de fazer aquele super, aqueles exageros, o cara vai murchar. Se parar de comer daquele jeito, ele vai murchar. E se bobear, fica até pelancudo. Então pode ser até pior. Então, cara, isso eu fiz um paralelo, assim, rapidamente, com a vida.
Você imagina um cara que se esforça a vida. Eu penso num exemplo assim, histórico, por exemplo, de um Alexandre o Grande. O cara foi filho de um rei. Aí foi educado por um filósofo, né, da época, que não é que nem os filósofos de hoje não, que são só pessoal do blá blá blá. Era o pessoal que estudava diversas ciências na época. Isso que era um filósofo, né? Eu estudava diversas ciências, estudava artes, tudo junto. Hoje os filósofos são pessoas blá 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 que gostam de ter o prazer de se escutar, assim, vamos dizer assim. É uma punheta, vamos dizer assim. Então, o Alexandre o Grande, ele teve toda aquela preparação, a partir daquela preparação, ele saiu ali da Macedônia, né, ali próximo à Grécia, era como se fosse uma província da Grécia, e daquele lugar pequenininho foi se expandindo, foi passando pelo mundo e fazendo impérios, reinados, e o cara chegou daquele lugar, na época, não tinha carro, não tinha avião, não tinha porra nenhuma. Imagina a dificuldade. Ele expandiu aquela cultura e chegou até a Índia. O cara chegou a ver pessoas montadas em elefantes, animais que nunca tinha... vendo animais que nunca tinha visto, fauna, flora, culturas. E depois de toda aquela jornada dele, chegou a expandir até o Egito. Depois de toda aquela jornada dele, ele sentou lá na Babilônia. Não sabe bem quando ele morreu, mas eu estou dando um exemplo desse. Uma das teorias, né? Como exemplo. Sentou lá na Babilônia, foi tomar um vinho lá e morreu envenenado. Aí você pensa, essa luta toda da vida dele serviu para quê? Ou o prêmio que ele ganhou? A morte. Então, parece, às vezes, que nós, seres humanos, somos máquinas programadas para construir. Só para construir para as novas máquinas. E assim vai. Só que a gente cria um senso de prazer, um senso de urgência, que faz a gente girar em torno daquilo. Trabalha para ganhar dinheiro pra caralho. E aquele dinheiro compra prazer, compra uma falsa liberdade, e que no final das contas, o prêmio daquilo tudo é a morte. Ou um prazer em vida, de uma vida que a gente não sabe bem para que serve. Então muitas pessoas chegam nesse ponto e falam, então vou viver para o prazer. Não preciso nem me importar com nada. Só que aí a gente cria uma sociedade, sabe, pior ainda, que é o que tende a acontecer. Então, creio eu que a gente ter esse mínimo de humildade para saber que o que a gente sabe agora é só um pinguinho, um grão de areia, talvez, de todo o conhecimento cósmico, e que a gente tem que descobrir muita coisa. Infelizmente, a nossa vida vai ser uma vida de formiga, né? Parecido, né? Só que são formigas que conseguem sentir prazer e construir outras coisas, mas não é tão diferente isso aí. O que a gente tem que evitar é a gente se tornar uma máquina de si mesmos. A gente criar um sistema e viver para esse sistema. Porque aí a gente vai se afastar da única possibilidade que a gente tem de entender quem somos, o que somos, para onde, sabe, aonde estamos, o que é, né? Que talvez seja uma coisa assim, as coisas somos uma máquina biológica, fruto do desenvolvimento, e que chegamos a um ponto que a gente tem que só se reproduzir mesmo e criar novas máquinas biológicas que são ou outros humanos, filhos. Talvez seja, mas talvez tenha outras coisas envolvidas. A gente não sabe. Então é bom a gente ter essa humildade para saber que o que a gente sabe hoje ainda é muito pouco, né? E que a gente não pode se afastar do principal, que é o entendimento da natureza, e não criar no prazer da gente uma sociedade à parte, onde a gente renega a própria natureza, que a gente vai se afastar da única possibilidade que a gente tem de nos entendermos, de avançarmos mais. Porque a gente está começando a regredir socialmente. Pior, tem coisa que a gente faz que é completamente antinatural, que nem é regressão, entendeu? A gente vê prazeres que não fazem nem mínimo sentido, prazeres chegam a ser nojentos e bizarros,
doentios, alguns, mórbidos, né, que são anti-saúde a outros. Então é por aí, sabe? Até que ponto a gente vive para ter uma satisfação pessoal? Por que existe essa satisfação pessoal? Qual é o objetivo dela? E será que a gente tem mesmo, tipo, renegar, olhar para a natureza e ver que a gente só vive num planeta pequeno, no cosmos, e que a gente está começando a entender as partículas, entender como as coisas interagem entre si, e entender que o ser humano é parte de um contexto que a gente pouco entende? Então, é isso, pessoal. Deem sua opinião aí embaixo. Foi mal a luz aqui meio soturna, aqui meio... Mas é isso, dê sua opinião aí embaixo. Compartilhe esse vídeo. E valeu, até mais. Fui!